Boa tarde, professor. Meu nome é Bruno e eu vou apresentar o seu projeto final. E eu queria falar sobre que eu tinha mandado o vídeo ontem, no prazo, só que deu um problema no meu OBS que não captou a entrada do meu áudio, então só estava captando a saída. Então, basicamente, só a Abner falou no vídeo e basicamente ficou metade do vídeo, metade do código que eu expliquei e não saiu o áudio. Aí eu mandei um e-mail para o senhor e agora a gente vai regravar para mandar. Pode falar aí, Abner. Pode se apresentar. Boa tarde, professor. Meu nome é Abner Souza e eu tô só com um probleminha que eu tenho um desktop e tô sem webcam, mas eu liguei a câmera aqui do meu celular e eu vou precisar desligar ela quando eu for pro PC. Eu vou agora pro PC, no caso. Vamos lá, vou começar a apresentação. Então, professor, a gente fez um código que simula um AFN e eu vou começar dando uma explicadinha do código que a gente fez. A gente começou fazendo a função findTransitions, que ela vai buscar os estados para onde se pode ir, a partir da cadeia que nos foi dada. Então, vai ter como parâmetro o estado atual e o char, que é a cadeia, cada elemento da cadeia, e as transições. A partir disso, ele vai achar o estado em que a cadeia se encontra e o possível estado que ela vai quando lê a transição, o char da transição. E essa função também busca as transições com cadeia vazia, com o elemento epsilon. De maneira recursiva, ele vai empilhar todos os possíveis caminhos que terão epsilon para assim ir colocando na lista de possíveis transições. E como retorno, essa função pode ter de retorno somente um estado, caso tenha somente um, e pode ter também uma lista de possíveis estados a partir do não determinismo, que é o da FN, né? Que é a característica da FN. E também pode retornar nada, caso esteja dando algum erro. Depois vamos para a transição de buscar estados iniciais, porque a FN não necessariamente começa no Q0, pois se tiver o elemento epsilon, ela pode começar em outro estado. Então, se não tiver cadeia vazia, essa função vai retornar o estado inicial normalmente. Caso tenha cadeia vazia, vai retornar uma lista com os possíveis estados que o autômato pode começar. Basicamente isso, a função de buscar os estados iniciais. Depois, teremos o processamento, que o processamento iniciaremos duas listas, uma lista com todos os caminhos possíveis e outra lista com o caminho atual que seguiremos. A partir disso, o métodozinho aqui inStates, que a gente vai utilizá-lo num while, para ele achar os possíveis estados iniciais para fazer a lista caso o estado inicial tenha transição epsilon e comece em outros estados, né? E possa começar em outros estados iniciais. A partir disso, vamos começar a preencher essa lista. E essa lista será preenchida a partir de alguns fors, alguns laços de repetição for, que vão buscar as transições partindo do estado atual que o autômato se encontra. E depois indo para o próximo estado. A gente colocou aqui uma condição if para que caso haja mais de uma transição, aí vai retornar uma lista com as possíveis transições para o autômato pode ir, caso esteja naquele não determinismo dele ficar em loop ou passar para o próximo estado. Então, após isso, a gente utiliza disso a partir de uma variável auxiliar, que vai copiar os caminhos que o autômato pode seguir a partir do não determinismo. E também tem um elif aqui que, caso só houver um caminho, ele vai virar o atual e vai atualizar o PF atual, aqui a lista do PF atual. Depois nós temos outro for, que nesse outro for ele vai checar se todos os caminhos estão em sua capacidade máxima.
Caso os caminhos estejam em sua capacidade máxima, se houver algum caminho que ainda possua transições para ser computado, ele vai ser completado, porque esse problema surge a partir das ramificações que o autômato irá fazer a partir do não determinismo. E após isso, ele vai completar os caminhos que restam apenas uma transições a ser feitas, aqueles caminhos que possivelmente irão dar crash. Depois tem a função do clean path, que essa função vai limpar os caminhos repetidos na lista que tem todos os possíveis caminhos. E depois depois tem a função de remover outros caminhos para tirar a excessividade de caminhos que foram computados na lista a partir do não determinismo, para o processamento não ficar tão poluído. Aí agora o Abner vai falar um pouquinho sobre o resto das funções. Bom, depois de toda essa lógica, a gente precisava, então, exibir de fato o autômato, fazer o tratamento de erro e etc. Então, a partir daí, a gente começou da função printfs. Ela basicamente vai exibir no terminal todos os processamentos calculados. A gente passa como parâmetro o allpaths, o chain e o final states. E ela no final, ela basicamente vai retornar para a gente um booleano de se ele vai ser aceito ou não, no caso. E dentro dela, a gente vai ter o tratamento, enfim, a gente vai ter o print do autômato, de fato, e vai ter também os tratamentos de caso o processo for aceito pelo autômato ou não, e também e também esse fine state processing aí. E no final ele retorna o is accepted. E o chain é o input da cadeia que o usuário coloca. Sim. A gente vai ter também a error check, que basicamente vai checar se os elementos passados no arquivo estão de fato corretos, e para isso a gente vai passar como parâmetro o alfabeto, os estados iniciais e finais, e os estados normais também, no caso, e as transições, e vamos tratar se ele leu corretamente o alfabeto, os estados e a transição. Caso não tenha lido corretamente, ele vai retornar para o usuário um print dizendo onde está o erro. E a gente vai ter também um for na transição, que ele vai dizer se é inválida a transição e também vai retornar para o usuário isso. A gente vai ter também uma função de read inputs, que pelo nome, obviamente, ele vai ser responsável exclusivamente por ler o arquivo, e ela vai retornar todos os inputs do FN, que no caso é o alfabeto, os estados, e que pode ser mais de um, e também vai retornar para a gente cada coisa dessa, por exemplo, o alfabeto e os estados, como uma lista. E dentro dela, a gente tinha um probleminha com as vírgulas e tal, e como ia fazer de fato isso, então a gente perdeu um tempinho aí, mas a gente conheceu esse regex aí, e deu um trabalho para aprender um pouco mais sobre ele, mas no final ele acabou ajudando a gente, então só tenho a agradecer a essa lib. Sim, porque a gente estava tendo uns problemas com as vírgulas porque na hora da lista das transições ficavam as transições como se fosse um único elemento e a gente já não sabia muito o que fazer. Aí a Vini descobriu esse regex aí. A gente vai ter também a função principal do programa, que poderia ser a main, mas a gente optou por fazer dessa forma, que é a fn, e ela basicamente vai chamar as funções e organizar, que faz um papel da main, basicamente. Inclusive, na main a gente vai chamar ela, e ela vai retornar para a gente se a cadeia foi aceita ou não pelo autômato também. Pode mostrar aí rodando, Bruno? Sim, eu separei alguns inputs aqui para mostrar rodando. Vou separar um mais básico aqui. Deixa eu só colocar aqui direitinho. Salvar para rodar.
Então, a gente escolheu o alfabeto A, B e cadeia vazia, com 3 estados, sendo final no Q2 e inicial no Q0. E vamos agora colocar uma cadeia para ver o funcionamento. Não vai inserir uma cadeia de entrada, vou inserir a cadeia AB. Aí a cadeia AB retornou 3 cadeias. Retornou uma cadeia que foi aceita, que do Q0 foi para Q1 com A e do Q1 foi para Q2 com B. E retornou 2 cadeias que não foram aceitas. Essa daí o Q1 foi para A e deu crash. E nessa da 3 o Q0 foi para Q1 e o Q1 continuou em Q1 e deu crash também. Então a cadeia foi finalizada e como teve uma cadeia aceita, a cadeia foi aceita pelo autômato. Agora, colocar aqui um mais elaborado, com mais estados, para fazer o teste. Salvar aqui. Esqueci de explicar, o alfabeto A, B e cadeia vazia, eles têm 5 estados, sendo inicial no Q0 e final no Q4. E vão ter algumas transições de cadeia vazia e vamos colocar uma cadeia para ler e retornar os processos. Para ver se a cadeia vai ser aceita ou não. Vamos inserir uma cadeia de entrada. Vamos inserir a cadeia ABAB. E essa cadeia foi aceita, então teve algum processo que foi aceito, ela retornou 10 processos. Aqui o processo que foi aceito foi de Q0 com A, ele continuou em Q0 no loop. De Q0 com B, ele continuou em Q0. De Q0 com A, ele foi para Q1. E de Q1 com B, ele pulou para Q4, porque o Q2 e o Q3 das transições eram com cadeia vazia. Então, o estado final foi Q4 e leu a cadeia completamente. Por isso foi aceita. E basicamente foi isso. Então, até mais aí, professor.